Hoje nós vamos conversar sobre a Mitre. Você conhece essa empresa? A Mitre é uma empresa de construção civil e ela atua na cidade de São Paulo. E olha, vou falar um negócio para você que você não vai acreditar. A Mitre está pagando 1,2% de dividendos por mês. E no calendário, tá? Com divulgação antecipada. Está pagando mais que fundo imobiliário. Nesse vídeo eu vou fazer a avaliação econômica financeira da Mitre e vou dar a minha opinião. Será que compensa ter Mitre numa carteira previdenciária? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like e bora pro vídeo. A Mitre possui mais de 50 anos de experiência no mercado imobiliário da cidade de São Paulo, sendo que o IPO de suas ações aconteceu em fevereiro de 2020 no novo mercado da B3. A Mitre concentra sua atuação nos segmentos de média e alta renda, possuindo 3 tipos de negócio. A divisão de negócios raízes é voltada para o público de média renda, e os empreendimentos oferecem apartamentos com design moderno e localizados em áreas com boa infraestrutura e acesso a serviços. A divisão de negócios House Mitre é direcionada para o público de média a alta renda. Os empreendimentos House Mitre se destacam pelo alto padrão de acabamento, design sofisticado e áreas de lazer completa. A empresa também atua no segmento de altíssimo padrão, com a divisão MEC, Mitre Exclusive Collection. A Mitre está canalizando seus esforços na penetração do mercado de altíssimo luxo, e para isso ela comprou a marca Daslu em um leilão judicial, pagando 10 milhões de reais. Com o negócio, a Mitre passa a ter direito a mais de 50 marcas da antiga Daslu. A expectativa é fortalecer o posicionamento no mercado imobiliário de altíssimo padrão, oferecendo aos clientes, além de empreendimentos imobiliários, serviços de gastronomia, hospitalidade, viagens, saúde, bem-estar e arte, os quais seriam objeto de licenciamento e cobrança de royalties. Em relação aos pontos de atenção do negócio, a Mitre concentra suas operações na cidade de São Paulo. E isso é ruim, porque o Brasil é muito maior que o São Paulo. Existe ainda uma alta correlação entre os negócios da Mitre com a atividade econômica em geral. As taxas de desemprego elevadas podem afetar a velocidade nas vendas. As taxas de juros também podem afetar a disponibilidade de linhas de crédito para o consumidor final e forçar a empresa a aumentar os seus preços. Em relação a dividendos, somente temos histórico de pagamento após o IPO em 2020. Logo em 2021, a empresa pagou cerca de 6,8% de dividendos. E agora em 2024, ela chegou a pagar algo em torno de 10,3%. A Mitre tem um calendário para pagamento de dividendos que ocorre de forma mensal. E pagamento de dividendos de forma mensal é muito bom, pois dá previsibilidade de fluxo de caixa para o investidor. Agora em 2025, a Mitre está pagando algo em torno de 4 centavos por ação. Em relação à composição acionária da Mitre, o bloco de controle integraliza praticamente 40% e é formado pelo Fabrício Mitre, pela Star Mitre, pela Mitre Partners e por Jorge Mitre. Além desse percentual, a Pódova tem 5,74% das ações e o Free Float gira em torno de 54%. Em relação ao faturamento, a Mitre, após o IPO em 2020, praticamente multiplicou seu faturamento por 3. Em 2020, a empresa faturou algo em torno de 411 milhões de reais. Em 2021, 573. Em 2022, 758 milhões de reais. E agora, em 2024, a empresa está batendo praticamente 1,2 bilhões de reais. Em relação às características do papel, a empresa está listada no novo mercado sob o código MTRE3. A empresa tem tag along de 100% e não possui ações preferenciais listadas na bolsa. O volume de negócios é bem pequenininho, algo em torno de 1,5 milhões de reais por dia. É importante a gente lembrar que, para mim, a empresa tem que faturar, tem que negociar pelo menos 5 milhões de reais em negócios por dia. Então,
o volume é baixo e é importante ficar atento. A volatilidade também é bem alta, algo em torno de 44%. E o coeficiente beta é 1,8, também é bem nervoso. Mas só para lembrar, o que é coeficiente beta? O beta é um indicador que correlaciona o preço da ação ao benchmark, que no caso é o Ibovespa. Então, no caso da Mitre, é de se esperar que a cada 1 ponto percentual que o Ibovespa se movimente, tanto para cima quanto para baixo, a Mitre se movimente em 1,8. Ou seja, a Mitre é uma empresa mais nervosa, tanto em relação à volatilidade quanto em relação ao coeficiente beta. Então vamos lá, pessoal, fazer a avaliação econômica financeira da Mitre, né? Quem conhece o canal sabe que eu utilizo análise dinâmica de balanços. E o que é isso? Eu pego aí as 300, 400 contas do balanço patrimonial, do ativo e do passivo e derivo 3 indicadores: o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, né? E para começar, eu gosto de fazer o gráfico de bloco do último balancete disponível, que no caso é o fechamento do ano de 2024, né? Esse estudo então está quentinho. Então o que a gente vê? A gente vê uma empresa que tem um capital de giro próprio estimado em 952 milhões de reais, mas ela tem uma necessidade de 1,087 bilhões, né? Então o capital de giro dela não é suficiente para financiar a necessidade de capital de giro. Então o que acontece nesse caso? Ela tem que ir no banco, né, e pegar dinheiro emprestado, né? Então por isso que a Mitre tem esse saldo negativo, né, de tesouraria, né? Então esse saldo negativo de tesouraria de 134 milhões mais o capital de giro próprio de 950, eles financiam a necessidade de capital de giro da empresa, ok? Quando eu falo que a análise dinâmica é uma análise muito estrutural, né, e que esse tipo de situação não altera de um ano para o outro, de um balancete para o outro, essa avaliação da Mitre mostra muito essa afirmação. Olha só o saldo de tesouraria, né? Em 2020, que foi logo o ano do IPO, eles estavam aí com 740 milhões de saldo de tesouraria, né? Olha a necessidade de capital de giro, como é que ela é pequenininha, né? Agora, olha só o saldo de tesouraria, como é que ele vai diminuindo. Passa para 160, para 44, para 100, para 134. Então, o que a gente percebe? A gente percebe, indo para o gráfico, uma tendência de diminuição do saldo de tesouraria. E ele vai acontecendo de forma gradativa, né? O capital de giro próprio também, que foi no ano do IPO em 2020, ele estava no ano um valor muito alto, né, beirando aí 870 milhões de reais, quase 900, e ele se manteve aí na mesma faixa, né? Se você olhar a tabela aqui, 870, 840, 960, o ano passado 950 milhões, mas a necessidade de capital de giro, ela sim subiu de forma muito forte e cruzou perigosamente o capital de giro próprio, né? Então nós temos uma estrutura de capital que eu não gosto, mas eu vou falar mais à frente no fechamento dessa parte, por que eu não gosto dessa estrutura de capital, na qual a necessidade de capital de giro ela tem um valor, um volume maior que o capital de giro próprio, então ela precisa de financiamento de curto prazo, né? Vamos lá, ao saldo de tesouraria, o que acontece? A empresa ela está hoje com saldo de tesouraria negativo, né? E a gente percebe que está negativo porque ela teve que pegar empréstimos de curto prazo, né? Olha só, o ano passado ela tinha 300 milhões de empréstimo de curto prazo, em 2024 ela já está com 370 milhões. Então aqui tem uma tendência crescente, né, no aumento dos empréstimos de curto prazo. É por isso que o saldo de tesouraria ele virou, né? Isso aqui não é uma situação boa, mas tem solução e é fácil de resolver. E eu vou explicar mais à frente o que a empresa deveria fazer. Em relação à necessidade de capital de giro, realmente de 2020 para cá ela cresceu de forma muito forte acompanhando as vendas, né? No vídeo que eu fiz aí, quem assistiu o videozinho todo aí, institucional sobre a Mitre, mostra que é uma empresa que multiplicou seu faturamento por 3 praticamente de 2020 para cá, né? Mas a necessidade de capital de giro dela cresceu muito mais do que 3, né? Então mostra uma necessidade de capital de giro descontrolada, né? Um contas a receber muito alto, batendo aí 620 milhões
de reais, a conta de estoque muito alta também, 780 milhões de reais, né? Esses dois números aqui, ó, 620 com 780, que é quanto você receber estoque, é praticamente responsável por essa necessidade de capital de giro estratosférica, né? Muito alta, né? Isso não é legal, tá? Em relação ao capital de giro, a empresa está aí com capital de giro na faixa de 950 milhões de reais, e esse sim é um pouco constante, né? Desde 2020 para cá tem variação muito pequena, né? Em relação ao endividamento, a empresa ela tem sim dívida líquida de 390 milhões de reais, né? E essa dívida aqui é a dívida total, tanto de curto quanto de longo prazo, tá? Então ela tem aqui 370 milhões de curto prazo, 255 milhões de longo prazo, né? O endividamento dela de longo prazo está em torno de 40%, é baixo, esse número aqui poderia ser maior, deveria ser maior, e ela tem 236 milhões de caixa, né? Então ela tem uma dívida líquida de 390 milhões de reais, né? O EBIT, para quem tem um EBIT aí na faixa de 85 milhões, para pagar essa dívida, ela precisaria aí praticamente de 5 anos, né? 4,6 anos, né? Em relação às suas performances operacional, o que a gente vê, né? Em relação à performance da empresa. Agora, no ano de 2024, ela bateu o ápice do faturamento em torno de 1,1 bilhões de reais, mas com o EBIT baixinho, né, gente? É 7,3, tá? E esse aqui é o EBIT consolidado, tá? Da controlada e dos seus sócios. Eu vou mostrar para vocês mais à frente, tá? Resultado financeiro aí, nada que comprometa, apesar do endividamento. E o lucro líquido, né? Aqui eu vou separar em duas etapas, o lucro líquido consolidado e o da controladora. Aqui que tem um sinalzinho aqui muito importante, tá, pessoal? Vocês vão ver aqui que anteriormente o lucro líquido consolidado era praticamente igual ao da controladora, tá? Olha aqui, ó, 10,3, 10,2. Depois aqui em 2020, 11,9, 11,7. Em 2021, 4,8, 4,2. Tudo muito casadinho, a diferença aqui não dava meio ponto percentual. Agora em 2024 já deu uma diferença grande, tá, gente? O lucro líquido consolidado está batendo quase 6% e o lucro líquido da controladora 4,2%, né? Então você tem aqui 1,7% de diferença entre o lucro líquido consolidado e o lucro líquido da controladora. Por que tem essa diferença, pessoal? E qual é o mais importante, né? Vou responder primeiro a pergunta mais fácil. O mais importante é o lucro líquido da controladora, que é os 4,2, tá? Esse 5,9 aqui não importa, né? Isso aqui é bobeira. Pode desconsiderar isso aqui. Mas por que pode desconsiderar? Porque aqui está também parte do lucro que é de seus sócios, tá? Então, essa diferença aqui de 69 milhões para 49 milhões são 20 milhões de reais, né? Esses 20 milhões de reais não é da Mitre, ela tem que repassar isso para os seus sócios em diversos empreendimentos que ela tem, tá? Então, o lucro líquido da companhia é de 4,2, né? Então, em 2024, a performance foi muito ruim, porque a gente está falando que no ano de 2023 a empresa teve um lucro líquido de 9,8 e agora está com um lucro líquido de 4,2, né? Então, ela cresceu, ela teve um aumento de faturamento, mas foi um aumento de faturamento com participação em sociedades, né, com outras empresas, com outros grupos, né? Enfim, então a situação sob o ponto de vista operacional foi muito ruim. Em 2024 está bem pior do que 2023, tá? O CMV está em torno de 76%, 80%. Esse tipo de empresa tem um CMV mais volátil mesmo, e as despesas em torno de 10,4%. Então, pessoal, o que acontece? Por que eu não gosto dessa representação gráfica, né? Primeiro, que nós temos, o ideal seria que o saldo de tesouraria tivesse acima de zero, tivesse positivo, né? Vamos para a tabelinha aqui, ó. O saldo de tesouraria está negativo, né? E como é que você faz com que esse saldo fique negativo, né? Vamos aqui na composição aqui do saldo de tesouraria. O saldo de tesouraria está negativo porque tem muito empréstimo de curto prazo, né? Então, se você diminui os empréstimos de curto prazo, né? Imagina o seguinte, tira 300 milhões aqui e joga para o longo prazo de empréstimo, né? Essa conta aqui ela ia ficar positiva em 70 milhões de reais. Então, o que ia acontecer?
Essa linha amarela, ao invés de estar aqui abaixo de zero, ela estaria aqui acima de zero, né? Um comportamento mais adequado. Por outro lado, quando você tira empréstimo de curto prazo e passa para empréstimo de longo prazo, o que acontece? Lá no capital de giro, né, essa conta aqui, ó, ela sairia de 255 milhões e iria, por exemplo, para 555. Né? E aqui o capital de giro você somaria aqui, né, mais 300 milhões e ia para 1,255. Então o que aconteceria? Essa linha azul do capital de giro, ela iria passar a necessidade de capital de giro. Então, se você fosse fazer um acerto somente a nível de empréstimos, a empresa deveria diminuir esse volume de empréstimos de curto prazo e passar para empréstimos de longo prazo. Né? Ela teria aqui um saldo de tesouraria positivo, que seria mais interessante, e o capital de giro ficaria acima da necessidade de capital de giro, ficaria um gráfico mais bonito. Né? É o que ela deveria fazer. Só que nós já estamos indo para o segundo ano. Né? 2023 ela tinha essa situação, que era uma situação muito ruim, né? Aqui com 106 milhões, e em 2024 também. Então, quer dizer que para a Mitre está tranquilo, é isso mesmo. Né? E eu falo que isso deveria ser feito, essa operação, essa troca de dívida de curto para longo prazo, ela ajudaria na composição aqui do capital, diminuiria despesas financeiras, né? Isso seria bom também, mas isso não resolve, né? Porque o principal problema da Mitre é essa questão do resultado que nós vimos aqui, né, pessoal? Você tem uma empresa com um EBIT muito fraco, né? E agora, como ela está com diversos empreendimentos com outros sócios, empresas, né, controladas, mas que ela tem que repartir o lucro dessas empresas com outros sócios, o que está acontecendo? O lucro líquido diminuiu muito. Né? Então, para mim, a minha avaliação em relação à Mitre é muito simples. É uma empresa que, sob o ponto de vista econômico-financeiro, eu não curto. Tá? Eu não gosto dessa representação gráfica, não gosto dessa inércia em 2 anos sem fazer essa gestão aqui na estrutura do capital da companhia, né? Capital de terceiros, capital próprio, e acho que é uma empresa que, sob o ponto de vista operacional, tem deixado muito a desejar. Agora eu vou dar a minha opinião, né? E são 2 perguntas que eu tenho que responder. A primeira pergunta é: qual a situação econômica financeira da Mitre? E a segunda pergunta é se compensa ter Mitre como ação previdenciária, né? Tendo em vista que ela está pagando aí dividendos de 1,2% ao mês, considerando o preço de hoje em tela da Mitre, que está em torno de R$3. Então vamos lá. Em relação à parte econômica financeira, o que nós vimos? Nós vimos uma empresa que tem um saldo de tesouraria negativo de 134 milhões de reais. E o que significa isso? Isso significa que ela está de pendurado em banco, né? Mas como assim de pendurado em banco? E vou explicar por que mais uma vez, né? Nós vimos que o capital de giro próprio, depois do IPO, ele está constante, né? O faturamento subiu 2,8 vezes, quase 3 vezes. O faturamento subiu quase 3 vezes. Mas a necessidade de capital de giro, ela não subiu 3 vezes, ela subiu 7 vezes. Né? Então, você tem uma empresa que o capital de giro está praticamente constante, a necessidade de capital de giro subiu em praticamente 7 vezes. Né? Então, ou seja, você tem uma empresa que tem uma necessidade de capital de giro muito alta para o capital de giro inferior à necessidade. Então, essa diferença ela tem que ir para o banco e pegar dinheiro de curto prazo. Né? Como ela não pegou dinheiro de longo prazo no montante adequado, ela vai para o curto prazo. Né? O que me incomoda é que essa é uma situação que já estava acontecendo em 2023 e ela continua em 2024. Né? Então, a Mitre teve o ano inteiro para acertar isso, para fazer uma troca de dívida de curto prazo por dívida de longo prazo, e ela não fez. Nós vimos que a necessidade de capital de giro está pegando pesado, principalmente em 2 contas, que é a conta de clientes e a conta de estoque. Essas 2 contas estão batendo aproximadamente 1,4 bilhões de reais. É isso que faz com que a necessidade de capital de giro seja tão alta, e ela sendo tão alta, o saldo de tesouraria fica negativo, e aí ela vai no banco pegar dinheiro de curto prazo. Aí o que acontece? Sob o ponto de vista operacional, nós vimos que é uma empresa que tem um EBIT baixo, em torno de 7%. E nós vimos que agora, em 2024, a distância entre o EBIT e o lucro líquido ficou maior ainda. Né?
ela tem um lucro líquido da ordem de 4%. Né? E o que aconteceu esse ano é que a parte do lucro que é atribuível aos sócios controladores diminuiu, porque ela tem uma série de empreendimentos, né, e outras empresas controladas na qual ela é sócia e ela tem que pegar parte do lucro consolidado e mandar para os seus sócios. Né? Então, o que eu percebo? Eu percebo, sob o ponto de vista operacional, uma empresa fraca, tá? Um EBIT ruim, um lucro líquido ruim. Eu percebo uma empresa que tem uma estrutura de capital que não é adequada e que ela se mostrou muito moleirona nos anos de 2023 e 2024 para acertar isso. Para piorar, né, como as suas ações estão em queda, ela lançou um programa de pagamento de dividendos mensais. Né? E isso é muito bom, isso é um chamariz muito legal. Todo mundo, dividendo mensal, está pagando 1,2, isso é mais do que fundo imobiliário. Então, na minha humilde opinião, eu acho que a Mitre está um pouco equivocada. Eu acho que lançar um programa de pagamento de dividendos mensal agora é totalmente inadequado. Né? Muito antes, pelo contrário. Hoje, o que a Mitre tinha que fazer é praticamente zerar os dividendos, né? Deixar o lucro eventual incorporar as reservas, aumentar o seu capital social, aumentar o seu capital de giro, né? Trocar a dívida de curto prazo por longo prazo, diminuir a sua conta de estoques, diminuir a sua conta de contas a receber, né? Para dar uma equilibrada na situação econômica e financeira. Do jeito que está, não está legal, não. Eu entendo que esse modelo de negócio ele tem que ser redesenhado. A estrutura do capital próprio, capital terceiro da companhia tem que ser redesenhada. O EBIT tem que melhorar, o lucro líquido tem que melhorar. Porque com a conjuntura que nós temos hoje, esse pagamento de dividendos mensais ele não é sustentável no longo prazo. E só é sustentável às custas de empréstimo de curto ou de longo prazo. Ok? Então é isso. Para mim, eu estou fora. Infelizmente, eu gosto muito de dividendos mensais, mas com essa configuração de capital e com esse tipo de performance, eu acho que não vale a pena ter a Mitre como empresa previdenciária. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá um like aí. Não concorda comigo? Não tem problema. Não fica com raiva de mim. É somente a minha leitura. Ok? Muito obrigado. Fiquem com Deus.